Talvez um dos maiores problemas da nossa época não seja a falta de conexão, mas sim, ou talvez, o excesso delas. Nunca estivemos tão conectados com tantas formas de conhecer pessoas, trocar mensagens, participar de grupos, seguindo perfis, criando contatos profissionais ou iniciando novos relacionamentos. E, no entanto, muitas pessoas carregam uma estranha sensação de solidão. Como isso é possível? No vídeo de hoje, vamos explorar um pouco mais sobre esse tema. O filósofo Byung-Chul Han apresenta uma ideia interessante em seu livro A Salvação do Belo, e ele fala sobre o teatro pornográfico. E não, eu não estou falando de pornografia no sentido sexual, que normalmente imaginamos. Han utiliza o termo pornográfico como descrevendo uma cultura onde tudo parece ser imediatamente visível, transparente e acessível. Tudo precisa ser mostrado, revelado, consumido de uma forma rapidinha. O oposto disso seria o erótico. E aqui eu também não estou falando sobre apenas sexo. O erótico é aquilo que sugere sem revelar completamente. É aquilo que desperta curiosidade, é o mistério, a descoberta. É mais demorado, entende? É o processo de conhecer alguém aos poucos. E existe uma beleza nisso, que é perceber que existe algo no outro que ninguém completamente irá descobrir. Fica aquela vontade de conhecer um pouco mais. No erótico existe um distanciamento, e talvez seja justamente por isso que ele produz um encanto. Mas a nossa cultura parece caminhar na direção completamente oposta. A gente sempre quer respostas e resultados imediatos. Basta ver a sua relação com o seu computador e internet. Se ele demora um pouco, você já fica estressada. A questão com o prazer e conexões imediatas segue a mesma dinâmica. Conhecemos alguém hoje e amanhã já queremos saber tudo sobre ela, stalkeando através das redes sociais. A gente não descobre de forma espontânea, a gente acaba investigando. Não nos aproximamos, e sim simplesmente acessamos com um clique. E essa lógica vai muito além dos relacionamentos amorosos. Ela invade amizades, relações profissionais, ambientes sociais, grupos e comunidades. Tem um adendo aqui a fazer. O erótico ele está presente quando você conhece alguém aos poucos, quando uma amizade amadurece ao longo dos anos, ou até quando uma conversa revela novas camadas sobre a pessoa com quem está conhecendo ali, né? Existe um espaço para alguma surpresa, entende? O erótico ele é o oposto da pressa, porque exige presença, curiosidade também. É como uma dança. Um conduz aqui, depois o outro conduz um pouco ali, né? E talvez seja por isso que algumas das experiências mais marcantes da nossa vida aconteçam não da forma instantânea, justamente porque precisa haver essa dança, né? Ela precisa de um tempo para haver uma confiança, admiração, também criar significado. O problema é que a sociedade atual é obcecada por resultados rápidos, muitas vezes perde a capacidade de apreciar aquilo que floresce, que nasce no lento. Então, relacionamentos profundos, eles estão entre as coisas mais demoradas. Por isso, precisa aprender a dançar. O sociólogo Zygmunt Bauman escreveu algo semelhante ao falar sobre relações líquidas. Em uma sociedade orientada pelo consumo, as pessoas começam a ser tratadas como produtos. A gente observa, avalia, compara, escolhemos e por fim acabamos descartando. E seguimos para a próxima opção. Não porque a pessoa seja ruim, entende? Mas porque sempre existe a promessa de que talvez exista alguém melhor logo adiante. Como um cardápio, um catálogo de infinitas possibilidades. Mas vamos ser justos aqui. Existe uma dinâmica interessante nessa utilidade. Porque nem todo tempo a gente está buscando profundidade. Então não há nada de errado em apenas querer conhecer alguém, apesar de você ter que pagar para isso. O problema surge quando tentamos construir vínculos duradouros utilizando a mesma lógica de consumo. Porque vínculos profundos, eles não são construídos na velocidade do clique. Eles exigem tempo, presença, frustração, mas principalmente
permanência. Muitas pessoas aceitam o encantamento, mas não aceitam o desencantamento. Gostam da fase de descoberta, mas rejeitam a fase da realidade. E ao primeiro defeito, já descarta, no primeiro conflito já substitui, no primeiro desconforto já desaparece. E aí causa o famoso ghosting, que é considerado uma forma de abandono emocional, violência psicológica, pois impede que o encerramento tenha um ciclo saudável e aí acaba trazendo angústia para a pessoa. Uma pergunta: toda decepção é um sinal de incompatibilidade? Talvez a maturidade emocional comece justamente quando entendemos que toda relação verdadeira ela atravessa ali o terreno da decepção. Primeiro a gente fantasia, depois a gente conhece a pessoa. E é exatamente aí que a psicanálise entra nessa conversa. Freud estruturou que o desejo ele nasce da falta, assunto que Lacan também vai abranger muito. Desejamos aquilo que não possuímos completamente, que fica parcialmente ali ausente. Porque quando tudo está imediatamente disponível, algo curioso acontece conosco. Temos um aumento da satisfação, mas o nosso desejo diminui. E Lacan leva essa ideia um pouco mais longe. Para ele, o ser humano não deseja apenas possuir algo, ele deseja continuar desejando, porque nenhuma conquista nos satisfaz para sempre. Nenhuma experiência resolve definitivamente a nossa busca, porque se fosse assim, comprar um carro já resolveria, porque o carro cumpre a sua função de levar a gente para onde desejamos. Só que, no entanto, não é assim que as coisas funcionam. Voltando a falar sobre pessoas, nenhuma pessoa elimina completamente a nossa sensação de falta. Você pode se apaixonar por alguém, mas isso não impede de também querer conhecer outra pessoa. Isso não é um problema, é uma característica da nossa condição humana. A falta não é uma falha, a falta é onde o desejo respira. E talvez seja por isso que estamos vivendo essa contradição tão curiosa. Nunca tivemos tanto acesso às pessoas, mas talvez nunca tenhamos tanta dificuldade de encontrá-las de verdade. Porque encontrar alguém exige algo que a cultura do consumo não sabe oferecer, que é o tempo, a qualidade, o mistério, a paciência, a coragem, para poder descobrir, se decepcionar e ainda assim poder ficar. Por isso eu deixo uma pergunta para você. Será que estamos vivendo uma cultura do encontro ou apenas uma cultura de consumo de pessoas? Comente aqui embaixo a sua impressão. Espero que você tenha gostado dessa reflexão e em breve eu trago mais. Se você já curtiu o vídeo, compartilhe com alguém que você quer manter essa relação mais forte. E eu te vejo em breve.